Pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai começar uma outra live agora. Nosso Instagram tem dado um probleminha, a gente vai ver se a gente consegue fazer certinho. Essa live vai ser pelo Psicologia Explica. Então, vou chamar aqui a Fátima Batista para começar, para a gente começar a live. Nós vamos falar sobre relacionamentos nesse tempo de quarentena, né? Então, fiquem aí com a gente, sejam bem-vindos. Eu vou fazer o convite aqui para Fátima e aí a gente já começa. Tô só esperando ela entrar aqui, tá bom? E aí a gente já começa já. Deixa eu só esperar ela entrar. Mandar uma mensagem aqui para ela porque ela não tá aparecendo. Só colocando ela aqui na live, né? Então a gente vai falar hoje, vou colocar aqui o tema no PIN para vocês, relacionamentos. A gente tem vários pontos, né, nesse aspecto. Eu cheguei a fazer uma live com a Nayara no começo da quarentena sobre isso. E agora, na verdade, o cenário mudou bastante, né? A gente está encontrando outros desafios aí dentro dessa concepção de relacionamento. Então, a gente decidiu fazer novamente uma live com esse tema, porque vai ser realmente muito importante para a gente. Deu certo! Boa noite, Tudo bem? Boa noite, Letícia, tudo bem? bem. Eu tô muito feliz porque meu Instagram não deu pau dessa vez. Obrigada. Nicole Moron tá aí na live e pode dizer porque eu estou tão feliz. O que aconteceu com essa live? Na hora que eu coloco outra pessoa na live, fica toda escura a tela dela, fica só preta assim, não aparece nada. Nossa, que Segunda vez que horror. agora tá Deixa eu só virar rolando para o legal. pessoal que vamos. Eu sou o pessoal que a gente está ao vivo no Instagram, né? Então, É. né? Os planos novamente. Estamos aqui. Também vou mandar a live aqui um pouco pro pessoal que tá aqui com a gente. Vamos. Instagram. Eu acho que eu tinha colocado também que nós estaríamos também no Instagram, no anúncio, não lembro mais. O que te colocou? Ah, bom, porque aí o pessoal já fica sabendo, né? Sim. Muito bem. Então, eu tava falando pro pessoal, né, Fátima, da necessidade de fazer essa live com esse tema, né, da Sim. parte de relacionamentos na quarentena. Um tema aí que a gente vem discutindo e que mudou muito, né? Porque no começo da quarentena, a gente tinha uma ideia, né, do que seriam esses relacionamentos, né? E agora que Sim. essa quarentena, que nem podemos mais chamar de quarentena, né? Se Já passou estendeu de 40. muito, né? E agora que se estendeu tudo isso, né? A gente consegue ter a percepção do quanto a gente tem coisas para falar, né? Sobre a forma como a gente está se relacionando aí. Até Eu porque acho. é uma nova forma de se relacionar, né? Então a gente está Uhum. aprendendo bastante aí com essa nossa nova forma. Uma das coisas que me chama a atenção, né, nesse período de quarentena, de pandemia, vou colocar assim, né? É o número de divórcios, né? A gente começou com isso na China, que teve aquela explosão de divórcios, né? E agora está acontecendo aqui no Brasil, né? Então aumentou Sim. 177% a procura de Sério? advogados para divórcio nesses últimos 3 meses aqui no Brasil, né? Então é um número bem bom aí. É. Até porque eu acho que as pessoas, por mais que estivessem casadas, se relacionando, não conviviam tanto quanto convivem hoje. Né? Uhum, Querendo ou não, uhum, a mulher hoje ela tem uma dinâmica familiar diferente do que tinha antigamente. Então a uhum, mulher trabalha fora, o marido, as crianças ficam integral na escola.
E hoje não, tá todo mundo junto dentro de casa. Por mais que algumas pessoas já estão voltando ao trabalho, né, às vezes com horário reduzido, mas estão voltando, o final de semana é todo mundo junto. Não tem mais aquele futebol que você pode correr ali para praticar, ou a esposa ir na casa da mãe, né? E deixar as crianças se brincar na rua, não tem mais isso. Então as pessoas foram obrigadas a se relacionar. Há quem esteja aproveitando esse momento, gostando, curtindo, e há quem esteja enlouquecendo. Então, existem os dois lados. E é muito louco, Né? né? Porque a gente pode falar muito assim sobre. A gente tem essa crença assim de que a pandemia ela mudou a percepção, né? Ela mudou essa percepção. Então, antes o casamento era bom e agora parece que não é. Mas na verdade, a pandemia só trouxe à tona, né? Eu acredito que já existia esse movimento, né, de desprender, de não estar mais afim, né? Ou talvez isso fosse muito enrustido, assim, né? Tipo, a gente tá bem, né? Que negócio Sim, que o famoso empurrar com a barriga, né? sim, No momento de convivência, isso aflorou, né? Isso apareceu muito mais intenso do que realmente parecia antes, né? Tem isso também, né? A pandemia ela trouxe à tona todas as coisas que a gente precisa rever, essa sensação de perigo iminente, né? De talvez não estar aqui amanhã, de não ter certeza do futuro, né? é. Isso faz a gente revisitar muitos lugares, né? A gente faz a gente reavaliar o que vale a pena, o que não vale a pena também, né? Exato. Eu sempre falo isso, a pandemia, ela trouxe bastante ensinamento pra gente, né? Como eu Uhum, até falei, eu mandei um áudio para minha lista de transmissão hoje cedo, falando um pouquinho disso, né? As uhum, pessoas, elas estão se relacionando de forma diferente, estão valorizando coisas que são tão pequenas que a gente às vezes passava até despercebido, né? A uhum, pandemia nos ensinou muito sobre a questão da solidariedade, mais uma vez. A pandemia nos ensinou que a saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Então, por mais uhum, que você tenha rios de dinheiro, claro, ter dinheiro é bom, é muito bom. Mas se você não tem saúde, você não consegue aproveitar. Então, a uhum, pandemia ela vem nos ensinar bastante coisa. Eu venho frisando isso com os meus pacientes, né, da importância da gente cuidar da nossa saúde. uhum. Porque sem ela a gente não consegue fazer nada. Então, querendo ou não, a pandemia vem nos dar uma nova visão. E também nos relacionamentos. Eu acho que, como eu falei, tem pessoas que estão aproveitando ao máximo esse momento. Tinha pessoas que não sabiam nada sobre os seus filhos, né? E através da pandemia, por estar ficando em casa, estão aprendendo. Até mesmo que a criança, talvez, tenha dificuldade com matemática, por exemplo. Uhum. Achava que tá tudo bem, porque talvez na nota ali ele tirava uma nota, né, que passava de ano, o professor não se queixava, mas é ali no dia a dia que ele vai ver, né, as dificuldades que os filhos têm. A esposa está convivendo mais com o marido com a esposa, os companheiros, enfim, qualquer tipo de relacionamento, mas as pessoas estão convivendo. E como eu falei, tem gente que está amando e tem gente que está enlouquecendo. Lidar com o diferente é muito difícil, né? E nós E tem somos seres diferentes, né? e acho que tem muito também a questão da ansiedade também, né? A gente está vivendo um momento muito atípico e a gente está tendo muito mais tarefas do que antes, né? Então, as crianças estão sendo educadas em casa, né? Assim, educadas não é bem a palavra, mas elas estão tendo ali acesso à escola, né? Em Sim, casa. A gente também tem passado por mais irritabilidade, acredito eu, né? Tem sim. pessoas que não ligam de ficar em casa, né? Tem a galera que é mais caseira, como a gente diz, mas tem uma galera que sente muita falta de socializar, né? De sair, etc. E fora também, né? Que não é só uma questão de estar ou não dentro de casa, né, Fátima? Tem todos os outros medos envolvidos, né? Então, eu até te mostrei, eu acho, né? A gente estava vendo um vídeo da Ingrid Guimarães, né? Muito, muito legal. E até para quem quiser ver, vai no Instagram da Ingrid Guimarães, é bem legal. O que acontece na live, no vídeo que ela fez, né? Ela fala assim que quando começou a pandemia, os casados e os que estavam namorando se sentiram, né? Porque falou assim, tá vendo? Eu tenho alguém fixo, eu vou ter com quem ficar. E você que não tá namorando, que saía pra balada ali pra caçar, né? Ou tava ali conhecendo pessoas, vai ficar sozinho, né? Eu tô no lucro. E aí ela brinca assim, aí o jogo virou. Porque eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais meus filhos,
não tô dando conta, é o dia inteiro Não mãe, tem mãe, mais mãe, 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 assunto. mãe. Não tem mais assunto para discutir uma relação, já reformamos a casa, já pintou, já fez tudo, já não tem mais o que fazer em casa, né? E foi uma forma divertida dela colocar, mas é verdade, né? As pessoas estão lidando com a quarentena. Porque no começo foi legal. Eu vou curtir minha Uhum, família, vou fazer exercício, vou uhum, cozinhar, nananã. Agora as pessoas já estão assim, meu, eu não sei mais o que fazer dentro de casa. Né? uhum, E as relações estão ficando mais cansadas. Até porque, Lê, sabe o que eu fico pensando? O modelo de relacionamento mudou, certo? Então uhum, lá, sei lá, na Idade Média, lá, vamos voltar lá atrás, o casamento, o relacionamento, ele era por conveniência. uhum, Então, um reino tinha que se unir a outro para evitar uma guerra, e os filhos eram usados, o casamento era usado como forma de união. Até porque o patrimônio daquela família nunca ficava para o homem, né? Ficava para uhum, a filha, né? Por isso que tem o negócio do dote e tudo mais. Então, o outro rei casava o filho com a filha daquele rei para ele poder herdar, né, alguma riqueza. Então, e depois de um tempo a gente percebeu que já começou a virar aqueles combinados. Os pais combinavam o casamento dos filhos, né? E depois é que veio esse relacionamento mais da escolha, uma uhum, questão mais amorosa, mais a questão do amor, de você se sentir atraído por aquela pessoa, de você. Essa coisa mais romantizada. Só uhum, que nos anos, né, nos últimos anos, porque eu vejo pelo menos, os relacionamentos mudaram muito. Né? Muitas pessoas se sentem pressionadas para casar, para ter um relacionamento. Eu preciso ter porque todo mundo tem, ou porque a família uhum, cobra, ou porque, enfim, a sociedade cobra, e entra no relacionamento e vai criando expectativas muito irreais. Né? Você cria expectativas de que o outro ele vai ser aquele ser perfeito que você idealizou. E o outro não uhum. é. É como se fosse um contrato. Promete ser perfeito, aí o outro assina, né? Porque assim, a gente espera. Aí quando casa, por que as pessoas falam, quando casa muda? Não muda. As qualidades ficam mais exacerbadas aí no casamento e os defeitos também, né? Porque antes todo mundo, cada um ia para sua casa e depois não. Então assim, hoje o casamento, ele para mim, pelo menos que eu percebo, as pessoas não conseguem ter essa percepção. Que quando você casa com a pessoa, você casa com os defeitos, com a qualidade, com a família dela. Uhum. Não tem como separar. Né? Eu quero só o lado bom da pessoa. E como nós estamos vivenciando, às vezes, uma situação de descartável, né? O meu celular não presta, eu descarto. Antes a gente Uhum. arrumava celular, né? E hoje em dia não. Então, os relacionamentos, tem pessoas que não querem investir. Trocam de parceiro o tempo todo e ficam buscando algo que é irreal, né? Uhum. Então, eu busco o marido perfeito, ele tem que ser compreensivo, ele tem que me ouvir, ele Uhum. tem que ser amoroso, ele tem que me ajudar em casa, ele tem um monte de coisa. O homem também. Eu quero uma mulher que seja amorosa, boa mãe, boa Uhum. esposa, boa de cama, que ela seja muito carinhosa comigo o tempo todo. Mas assim, não existe esse ser, né? Uhum. E aí as pessoas vão criando expectativas para os relacionamentos, só que assim, naquela questão do descartável, né? Não serviu, eu troco. É claro que a gente tem que pensar se um relacionamento faz bem ou não pra gente. Mas o que eu tô dizendo é no sentido da gente. A quarentena fez com que a gente percebesse quem as pessoas realmente são. Com quem a gente está se relacionando de verdade. Porque muitas pessoas, até por isso o divórcio, eu acho, estava se relacionando com aquele ser que foi criado, né? Com aquela expectativa que criou. A quarentena fez você conviver com aquela pessoa. Caramba, a gente não tem assunto, né? A Uhum. gente não tem assunto, a gente não sabe conversar sobre nada. A gente não tem afinidade. E aí, quando a E gente eu, não tem afinidade, o que acontece? A expectativa cai por terra, aí você fica, caramba, o que eu fiz? Né? meu, E aí vem a questão do divórcio. eu acho tão louco que você casa com alguém que você não tem assunto. Porque, sei lá, cara, né? Eu sou uma pessoa que fala muito, então eu sou suspeita, né? Mas aqui na minha casa a gente se bate pra falar, né? Então, Eu falo assim, agora, não, é minha vez. sabe? Vocês percebem, né, gente, que eu corto todo mundo nas lives. A galera aqui que acompanha sempre já vê. Mas, assim, eu acho que é uma normalização também das coisas boas, sabe? Então, de repente, tudo que é bom na pessoa virou obrigação dela, sabe? Porque Isso mesmo. tem muito isso, né? Então, por exemplo, assim, exemplo, né? Quando eu namorava com meu fofinho, ele era romântico, ele era amoroso, ele era carinhoso. Agora ele chega em casa e pergunta, né?
faz umas perguntas idiota, né? Quer que eu faça as coisas pra ele, tarefa, me enche o saco e tal, 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 né? Só que eu acho que essa. Não é que essa pessoa deixou de ser romântica, entende? É que isso foi normalizado. Você já tá acostumado com essa Sim, vida boa, de pessoa, da pessoa te abraçar todo dia, né? Ser fofinha todo dia. E aí sim, você fala, bom, isso é o mínimo, né? Então a gente tem até uma distorção cognitiva que fala isso, né? A gente desqualifica esses aspectos positivos da relação e sim. a gente passa a pegar esses defeitos e hipervalorizar, né? Porque defeitos todo mundo tem. É óbvio que a gente está falando de relacionamentos, como nós somos heterossexuais, a gente está colocando aqui relacionamentos heterossexuais, né? E até mesmo estereótipos de gênero, né? Que finalmente estão sendo superados aí, né? Então os caras estão fazendo as coisas que eles têm que fazer em casa e as mulheres estão trabalhando e entre outros estereótipos que não necessariamente são negativos, né? Se a pessoa, como você disse, se sente bem ali naquele meio, né? Mas eu fico pensando, né, o quanto que a gente pega uma coisa ruim, independente do que seja, e amplifica isso por estar convivendo com isso, né? E o quanto a gente minimiza também as coisas boas que essas pessoas fazem, que essas pessoas trazem, né? Então, antes eu gostava de, sei lá, né, jantar com o meu parceiro ou com a minha parceira. Agora ele ou ela, né, fala demais enquanto eu quero só comer, né? Então, assim, enquanto você deixou de ser você também, né? Porque o Exato. outro é agradável com a gente quando a gente é agradável com o outro, né? Então, será que essa dinâmica mudou só por causa do outro, né? Será que a gente também não É. tem uma responsabilidade dentro da mudança dessa dinâmica? Lê, também Ah, te cortando um pouquinho, outra coisa que nesse ponto eu acho importante também é você dizer o que você gosta e o que você não gosta. Tem vezes sim. que você passa 10 anos da sua vida com uma pessoa sem dizer para ela que você não gosta de, por exemplo, de conversar na hora do jantar. É. Olha, a hora da janta eu gosto de só comer. Mas você ficou Uhum. 10 anos sem falar com a pessoa e a pessoa continua puxando assunto na hora da janta. Então, assim, às vezes você precisa dizer o que você não gosta e o que você gosta nessa relação. Não esperar 20 anos para poder explodir, né? Que é o que Uhum. acontece na quarentena também, né? Ah, Porque aí Top a TV gente um está hoje no colocou aqui que a Facebook. gente tá ao vivo no Facebook. Top TV um, deu certo, que bom, feliz. Legal, menina. Obrigada, Wagner. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter essas duas vertentes. Isso que você falou, né? De entender que não ficar aumentando ali também o defeito do outro, ficar Uhum, exacerbando o defeito do outro, né? Valorizar o positivo também, mas também às vezes se posicionar, dizer o que você gosta, o que você não gosta. Acho que uhum. no relacionamento tem que ter conversa, tem que ter esse diálogo, né? Do que gosta, do que não gosta, do que precisa melhorar, do que não precisa. Eu acho muito E a legal. paciência também, né? Porque as pessoas, nossa, isso a gente vê bastante mais, acho que na relação pais e filhos, né? Cuidadores e crianças. Mas acontece muito assim, ó. Por exemplo, eu falei pra Fátima hoje que eu não gosto de conversar na janta. Aí a Fátima veio conversar na janta. Aí eu falo, mas já não falei? E a pessoa tá há 30 e tantos anos fazendo a mesma coisa. E agora, do nada, eu quero magicamente que a pessoa mude totalmente o que ela era, né? Então, também a nossa tolerância à frustração, né, que precisa ser também trabalhada. Mas um parêntese que eu queria fazer, assim, né? Eu estava falando das relações serem descartáveis, né, da nossa relação de consumo, né? Então, eu consumo o que eu acho bom naquela pessoa e a hora que acaba esse consumo, eu deixo de Exato. estar com a pessoa, né? Eu não sei se isso é um problema, até acho que não, sabe? Até acho que isso vai ser uma nova forma de se relacionar mais pra frente, né? Que os vínculos serão mais estreitos. Mas só um parêntese, assim, pra gente ter uma responsabilidade emocional com o outro também, né? Então, às vezes, eu me relaciono com a pessoa, eu falo que ela é isso, que ela é aquilo e nananã, e de repente, num momento de crise, de convivência, né, de crise, essa pessoa deixou de existir para mim da forma como ela era, né? Então eu começo a maldizer, a maltratar psicologicamente mesmo, né? Eu digo essa pessoa, então, você é insuportável, nossa, é horrível viver com você, né? Coisas assim que as pessoas acabam verbalizando aí dentro de quando você não tem uma responsabilidade emocional. Então, se para você
a relação com uma pessoa é uma relação de consumo, né? De troca, ótimo, mas deixe isso bem claro também, né? Pra gente ter essa Exato. responsabilidade emocional e cuidar bem do outro também, né? E É, aí até porque acho que isso explica, ô Fátima, desculpa te cortar mais rapidinho. Acho que isso explica um pouco também os altos índices de violência que a gente tem vivido, né? De violência sim, contra a mulher aí, que subiu muito, né? Tava vendo aqui uma reportagem, né? Então aumentou 40% as denúncias no 180, né? Que é o número lá bastante, de hein? proteção, de contra a violência doméstica e tal, né? E os feminicídios, né? Que são crimes onde os homens matam suas parceiras, né? Cresceram 22%. Nossa, é 22%. muito, né? É muito, é assustador, né? Então, porque aí cai naquela questão de que alguns relacionamentos são baseados na posse, né? Tem Uhum, aquele relacionamento saudável em que existe a troca, tanto que a gente falou sobre isso, né? Até quando eu falei da uhum, questão do consumo, da questão de tratar o outro como ser descartável, é quando você tem o outro apenas para uso pessoal, como se fosse isso, esse abuso, sabe? De achar que o uhum. outro, ele é um objeto seu. Um Então, objeto do normalmente, seu quando prazer, né? exato. E quando não te traz essa satisfação, esse prazer, você descarta. Não é que Uhum, você precisa ficar preso no relacionamento. Tudo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é isso. Mas uhum, para as mulheres, né? Mas assim, você precisa entender que muitas vezes uma relação para dar certo, você precisa fazer a sua parte também. Né, de uhum, olhar para o outro como uma pessoa, não como uma extensão de você, alguém que está ali só para satisfazer as suas vontades. Não é. Eu acho que a frustração faz bem até no relacionamento, porque senão você fica achando que o outro ele é um ser perfeito e não existe um ser perfeito. Você idealiza demais, né? E uhum, voltando a falar na questão da violência contra a mulher, é muito triste mesmo. Até porque, devido à quarentena, essa obrigação de ficar em casa, essa orientação que a gente tem do Ministério da Saúde e tudo mais, que é uma coisa positiva, mas imagina um agressor desempregado, que isso vai gerar raiva nele já, não é que seja uma desculpa para isso, mas enfim, ele já está ali uhum. no humor mais irritado porque ele está desempregado, não está trabalhando, não está produzindo, e ele está em casa com a vítima. O que vai acontecer? Em quem que ele vai descontar toda a frustração do Covid-19 dele? Naquela pessoa. Então, tem muitas mulheres, né? Ainda bem que a gente percebe que está aumentando o número de denúncias, né? Que bom. Uhum, Mas mesmo uhum, assim, quantas mulheres ainda sofrem calada? A violência física, a violência psicológica, a violência econômica, né? Porque controla o dinheiro daquela mulher. Então, assim, muitas mulheres vêm sofrendo muitos tipos de violências nessa quarentena, porque tem que conviver com o agressor. E isso realmente é uma preocupação, né? Nós, como agentes de saúde, né? E também aí das pessoas que estão na defesa da mulher, porque fica meio que de mãos atadas. Então, a única pessoa que pode ajudar essa mulher é ela mesma, com a uhum. denúncia, buscando apoio, buscando a delegacia da mulher, não ficando calada, né? É. Muitas E mulheres, Lê, têm também, vergonha de falar, né, que tá é. sofrendo esse tipo de violência. Mas ela precisa. É a única pessoa que hoje, né, pode ajudá-la e ela mesma saindo dessa situação. E Porque essa é uma aumentou questão, muito. né, ô, Fátima? Eu acho que o quanto a rede de apoio é importante. Então, se vocês que estão assistindo a gente, né, conhece alguém que vocês suspeitam que passam por esse tipo de coisa, conversa, manda uma mensagem para ver se essa pessoa está de posse do celular dela. É muito difícil, porque, por exemplo, nesse momento a gente não tem como ver, por exemplo, se as pessoas estão roxas. Mesmo no consultório, né, Fátima? No Sim, consultório, quando a gente suspeita que uma mulher sofre violência, né, a gente fica muito atento ao corpo dela e tal, e sim, atendendo online isso não é possível, né? Então, que a gente sim. possa. Você sabe que aquela mulher tem um marido muito controlador, né? Você sabe que já brigavam muito desde antes, né? Se você é pai de uma mulher, ou mãe de uma mulher, ou parente de uma mulher que vive isso, você desconfia que vive isso, liga, porque muitas vezes esse agressor pode estar em posse da comunicação dela, né? E aí ela Sim, não. até uma da estratégia, né, de uma mulher que sofre esse tipo de violência é que ela tenha uma pessoa de confiança que ela mande mensagem todos os dias.
Todos os Uhum. dias ela manda mensagem, nem que seja apenas um oi, que é uma forma de dizer que ela tá bem, né? E aí Uhum. e se naquele dia ela não manda, a pessoa já sabe que precisa entrar em contato com ela, tentar ajudar ela de alguma forma. Então, quando a gente Uhum. fala aqui de relacionamentos na quarentena, também é esse alerta, né? Para as mulheres, para que elas não se submetam a isso, né? Ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência, nem homens, nem mulheres, né? Hoje a gente viu também nessas últimas semanas nos Estados Unidos, né, a violência referente ao racismo. Então, assim, todo mundo tem direito de viver, de ser feliz, né? Então a gente precisa começar a colocar isso em prática, e às vezes é com pequenos detalhes, estendendo a mão, ouvindo alguém, ajudando as pessoas, né? Porque na quarentena, realmente, a gente já está vendo aqui, está conversando sobre isso, os relacionamentos estão mudando. A gente precisa Uhum. começar a se adaptar a essa nova realidade, né? Uhum. Uhum. E a gente tava conversando antes da live, galera. E a Fátima fez uma observação que eu achei fenomenal. Vou pedir para ela dividir aqui com vocês a respeito dessa nossa esquizofrenia, né, com o mundo virtual e com o mundo real. E eu achei ela Não, tão gênia. fora. Eu não tinha pensado nisso, assim, explodiu minha mente. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, eu tava. A minha colocação é algo até que eu mandei também hoje de manhã. Eu tenho uma lista de transmissão, de vez em quando eu mando umas filosofias para eles, né? E eu estava pensando, hoje, o que acontece? Hoje não, antes, né? Pensa aí antes da pandemia. Como que eram os seus relacionamentos? Isso em geral, né? Então, eu tenho a minha avó, que eu vou visitar a minha avó, meu avô, e chegando lá, o que eu faço? Eu conversava com eles? Ou eu ficava no mundo virtual, né? Então, eu vou visitar uma pessoa que eu gosto muito, até amigos mesmo, a gente via mesas, né? Com os amigos no bar ali, cada um com seu celular. Então, as pessoas antes, elas estavam no mundo real, né? Estavam no mundo real, mas viviam o mundo virtual. Hoje, nós estamos sendo convidados a estar no mundo virtual, né? Estamos morrendo de saudade do mundo de verdade. Então, quantas pessoas a gente via, às vezes, num parque, né? Com a família, com o namorado, com o marido, com a esposa, enfim, com seu companheiro, com a sua companheira, no momento de lazer, tirando foto apenas, né? Eu até brincava com meu namorado assim, que hoje em dia as meninas não procuram um namorado, elas procuram um fotógrafo. Então elas ficam numa posição e o coitado tirando um monte de foto, né? Tira assim, né? E assim, o dia passando, às vezes era um pôr do sol lindo que você podia observar e todo mundo filmando, tirando foto, no que todo mundo queria registrar aquele momento, mas ninguém estava vivenciando aquele momento. E hoje, que saudade que a gente tem, né? De poder ir no parque ver um pôr do sol, que saudade que a gente tem da praia. Quantas pessoas iam Uhum. para a praia e ficavam no celular o tempo todo? E hoje, ou reparando, né, o que as pessoas estavam vestindo, estavam fazendo e não vivenciavam aquele momento. Os relacionamentos, a gente via casais juntos, mas separados, cada um no seu celular. E agora a gente está sentindo saudade, saudade de visitar nossos avós, saudade de visitar nossos pais, saudade de ouvir pessoas falando presencialmente com a gente, saudade de dar abraço, Lê. Eu sou uma Ah, pessoa que nossa. adora dar abraço, né? Ai, Então, assim, também. saudade de dar abraço. E quantas vezes eu passei pelas pessoas correndo no meu dia a dia e falei só um oi de tchau e passei correndo. Não parei para dar um abraço. Então, hoje, a pandemia está nos ensinando a valorizar coisas que a gente não valorizava antes. A pandemia veio nos ensinar, como eu falei, até o Isaac colocou que saudade de dar abraço nos amigos do trabalho. É isso mesmo, né? Aquele Nossa, abraço muito. gostoso que a gente, né, quando a gente se encontrava, a Letícia, as nossas fotos, a gente tá tudo desengonçado e se agarrando nas fotos, né, Lê? E, e hoje, o que a gente está vivenciando? O isolamento social, mas com o coração mais próximo. Então, assim, eu acho que tudo que acontece na nossa vida é uma aprendizagem. Traz uma lição de vida pra gente. E eu acho que a pandemia veio acordar a gente, Lê. Porque a gente estava deixando muita coisa passar. As pessoas Uhum. estavam no mundo real, vivendo o mundo virtual. E agora estão Uhum. morrendo de saudade. E essa colocação que eu estou fazendo, né, eu ouvi, na verdade, foi o Leandro Carnal, num áudio dele sobre esse momento de quarentena, né? E ele falou essa frase, exatamente isso, que a gente está sentindo falta do real. E eu Uhum. comecei, né, a filosofar, né, a pensando nas coisas. E eu comecei a falar, nossa, é verdade. Quantas coisas eu perdi filmando?
Eu nem lembro. Gente, quem que vê filmagem antiga? Fala pra mim. Não Você vai vê, pra um né? lugar, Tô pensando você não nesses vê. dias. Você não fica olhando as fotos de antes, né? Igual antigamente, que você pegava o álbum. Você não olha. Pelo menos eu não olho, eu não lembro. Então eu tô na praia, por exemplo, vou filmar esse mar. Você faz para postar para as pessoas verem que você tá na praia. Hum. Você Sabe faz outra para as coisa? pessoas saber que você tá feliz com a pessoa que você ama, né? Tirar uma foto com meu namorado para todo mundo saber que eu tô feliz com ele. Mas assim, você tá feliz com ele mesmo? Parece Né? tanto uma autoafirmação às vezes, né? É Ah, super, super. Quando a gente voltar e a gente falar sobre redes sociais, publicação nas redes sociais, por que eu posto nas redes sociais? É para as pessoas verem. É uhum. para autoafirmar que eu sou bonita, que meu casamento tá bom, que meus filhos são maravilhosos, que eu estou, Crise de sei lá, sucesso. sucesso, Hum. né? Então, tipo, a gente faz essas coisas. E hoje não, a gente tá sentindo saudade dos relacionamentos de verdade. Saudade de bater papo com a Letícia de perto, de abraçar. Saudade de chegar no trabalho e dar um abraço nas pessoas que eu gosto. Saudade de ver meu avô e poder dar um abraço no meu avô. Então, assim, saudade de coisas simples, né? E o Então, eu quanto acho que a isso pandemia mudou veio. radical, assim, né, cara? A gente não sabe nem quando a gente vai ter oportunidade de novo, Não, né? Assim, não é sabe. uma saudade que, nossa, vai perdurar pra caramba ainda, né? E sabe o que eu acho também, Fátima? Acho que a gente podia falar dos relacionamentos das pessoas que estão felizes, né? Sim, Porque sim. afinal, o dia dos namorados tá chegando aqui também, né? E essa foi a nossa primeira coisa, né? Mas psicólogo só fala desgraça, né, Fátima? Tem dois tipos de psicólogo, o motivacional e o que Só fala problematiza. de A gente doença. Só fala de tem que doença. fazer o quê, né? Mas assim, é interessante também ver quantos casais estão cooperando entre si, sabe? Então é muito Sim, legal, assim, tem uma galera que tá se virando muito, né? Então vai lá, a esposa corta o cabelo do esposo, porque, né, não dá pra sair pra cortar o cabelo, né? Aí exato. a esposa faz a unha da outra esposa, né? Porque daí também Sim, não dá pra ir em outro lugar, né? E o quanto isso vem acontecendo, assim, esse movimento de cooperação entre um e outro, sim, sim. essa saudade que se mata, sabe? Porque muitas vezes você tá numa vida louca, trabalhando e fazendo várias coisas e tal. E aí você não tinha um tempo mais para ficar agarradinho no sofá, e agora você tem. O quanto você redescobre aquela pessoa, né? Eu acho que quando a gente, Exato. principalmente quando a gente se casa, ou quando a gente tem relacionamentos longos, a gente fica com a pessoa pré-definida na nossa cabeça, assim. A gente fala, ah, essa pessoa é assim. E aí aquilo fica Sim, estático. E se você não toma cuidado, aquilo fica sempre estático. E aí, num momento como esse, é muito bom que não vai ficar estático, né? Porque você vai conseguir notar todas as mudanças que você teve ao longo do caminho, que a pessoa que sim. está com você teve, e o tanto que vocês cresceram juntos, cara, que é Eu muito acho, legal também, eu acho que as né? Dá pessoas até uma estão descobrindo a nostalgia. parceria, né? A parceria aí, né, Sim. entre os casais, né? Casais, família. Eu vejo, não sei se é só montagem de internet, mas você vê tantos casais e famílias, né? Brincando mais juntos, né? É. Eu tô viciada no TikTok, sabe? Eu tô com esse probleminha. E lá tem os desafios muito legais, né? De autoconhecimento, né? Quem é mais bagunceiro? Aí a mãe afunda a cara da criança na farinha. Eu tenho medo dessa brincadeira, mas enfim, sacanagem. Mas é legal, porque assim, as pessoas estão tendo a chance de se redescobrir, né? De conhecer melhor o filho, de conhecer melhor a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira, sabe assim? Eu acho que a gente vivia uma loucura tão grande e que bom que eu posso parar um pouco mais cedo hoje para estar com a minha família, para eu passar um final de semana realmente com a minha família e às vezes fazendo algo que todo mundo consegue participar, né? Claro que tem mãe, até brinquei esses dias, tem mães que estão ficando loucas com as crianças em casa, né? Que é tudo, vou mandar para a escola de novo, Muita que não tá, demanda. tá demanda, né? Mas assim, ao mesmo tempo, as mães, os pais estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais daquela criança que ficava 12 horas numa escola, que às vezes a professora conhecia muito melhor do que em casa. Então, assim, tem que ver esse lado bom mesmo, né? Os homens talvez estejam mais ajudando um pouco mais em casa, as mulheres conseguem participar mais da rotina, né, que elas não conseguiam porque tinha duas rotinas bem corridas, né? Às vezes trabalho fora e Uhum. trabalho em casa, né? Os casais, né? Então
os parceiros aí também conseguem se curtir, ver filme junto, tá no sofá, enfim. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo também. As Sim. crianças eu acho que gostam muito, tanto que as crianças, elas têm uma demanda muito grande dos pais, né? Elas querem todo momento ficar com os pais. Eu acho Sim. que as pessoas que estão mais curtindo essa quarentena são as crianças e os animais domésticos, porque Nossa, eles os têm animais companhia. estão. Eles Uma têm amiga minha falou companhia. que as gatas dela ficam olhando pra ela e falando assim: o que você tá fazendo aqui nesse horário, humana? Comprar minha Não, gato ração. não. Fora o gato, porque o cachorro gosta de companhia, gato não curte muito, não. E aí, cara, eu acho que tem toda essa questão do cuidado mesmo também, né? Então, você sai de casa, você toma um cuidado, você usa uma máscara, você prende o cabelo, você troca toda a Nossa, sua outra roupa, coisa. você toma banho na porta da casa, né? Eu falei brincando pro meu marido esses dias que eu vou botar uma mangueira, que seja na porta de casa. Mais Já fácil. deixei nisso, eu não moro num apartamento, não tem condição, né? Mas assim, o quanto que. O O Isaac Isaac colocou. viu? Minha gata não aguenta. Gato é gato, né, Isaac? O gato não gosta de muito nhenhenhê, né? Cachorro que gosta, né? Cachorro é. E aí também essa coisa do cuidado, né? Então, o quanto a gente está se cuidando mais um pro outro é Sim, péssimo, tá, gente? Ninguém tá sendo good vibes aqui, falando assim, olha, nossa, a quarentena foi maravilhosa. Não é, porque a gente sabe o que tem por trás disso, né? A gente sabe que tem sim, pessoas sim. que estão sofrendo muito, né? A gente sabe que tem. Nossa, dispensa comentários, né, Fátima? É, Dispensa. dispensa. Essa parte Não, vamos não. deixar esse parênteses, né? Então a gente não tá vendendo aqui pra você uma coisa good vibes, uma coisa tipo, ai, Não. olha que legal. Não. Mas que no meio dessa desgraceira a gente consiga ter esse momento também de prazer, né? Eu vejo que muitas pessoas se sentem até culpadas de estar se sentindo bem em um momento ou outro por conta do que está acontecendo mundialmente, né? Mas a gente precisa também se sentir bem, né? Sim, Faz parte sim. da nossa saúde mental, né? Então a Eu, gente eu acho que é também precisa aprendizado, se né? sentir bem. Sim, sim. E eu acho muito bom, eu que sou militante dos gêneros, né? Que eu já vou começar, Fátima. Ó, já Tava vou começar. demorando. Porque eu começo a militar, né? Eu acho que é ele. Mas assim, É, os homens verem, né, dentro das famílias heteronormativas, heterossexuais, né, na verdade, os homens verem o quanto é penoso a gestão de uma casa e o cuidado com os filhos. é E aí, ótimo. cara, não nem ajudar. Eu falo assim, o quanto eles estão se responsabilizando finalmente, né? Finalmente pegando metade disso e falando, nossa, isso aqui é meu. Nossa, isso aqui é demais para uma pessoa só, né? Então, eu já ouvi relatos de pessoas falando assim, nossa, eu não imaginava que era assim. E o quanto esses insights são poderosos para a gente viver, não só dentro dos nossos relacionamentos, né, que é ali um macro, mas em sociedade, né? O quanto a gente Sim, pode aprender a se reinserir na sociedade de uma maneira mais justa, de uma maneira mais amorosa quando tudo isso acabar e realmente aprender, como você colocou, né, Fátima, também a solidarização, o pessoal que está com um pouco mais de condição financeira está solidarizando com outras famílias, né? A gente está vendo todo esse movimento de solidariedade muito forte, muito bonito, muito legal. É óbvio que todo mundo queria fazer muito mais do que pode, né? E isso também é muito interessante, porque a gente aprendeu a se relacionar com pessoas que a gente não conhece, né? sim, Com pessoas que até então a nossa sociedade inviabilizava para nós, né? Nem chegava até nós, né? E escondia, né? Então, quando você falou do caso da polícia americana, né? Quanto a gente tá lutando para essas pessoas não ficarem invisíveis, né? sim. E isso na parte social, na questão de racismo, na questão das mulheres que estão sofrendo violência, o quanto a gente não está mais tolerando invisibilizar pessoas que a gente nunca se relacionava, né? Então, Sim. olha como a gente está se relacionando muito mais, né? Aí o Isaac colocou aqui pra gente, né? Acho que com tudo isso acontecendo, a gente vendo que as pessoas estão morrendo do nada, porque, né? A culpa de não ter dado atenção devida e não ter dito ou feito mais é imensa. Mas você sabe, Isaac, que eu acho que isso vai sempre acontecer quando alguém morre, né? A gente Sim. sempre vai ter a sensação de que a gente podia ter feito mais.
eu acho que isso beira o nosso eu deveria, né? Toda vez que a gente erra ou alguma coisa ruim acontece, a gente fica se penalizando. Nossa, eu Sim, deveria. E a realidade é que talvez agora, infelizmente, a gente tem perdas e tá vivenciando isso, mas que a gente possa cuidar dos nossos, né? Os que ficaram, né? Que a sim. gente consiga transformar, de repente, essa sensação de culpa em algo do tipo, eu não vou repetir isso. Porque quando o mundo voltar a girar como girava antes, é muito fácil cair na tentação de ter a mesma vida de antes, né? É E é isso muito que a gente fácil. precisa, né? É trazer tudo isso como uma forma de renovação, evolução, sei lá, de alguma coisa assim. Uhum, Tanto que, sabe o que eu estou aprendendo muito nessa pandemia? Até porque a gente tem, eu não vou entrar nesse contexto, mas uma briga política muito idiota ultimamente, né? De ego, briguinha de ego ali. E eu acho que a gente tem que começar a aprender que algumas coisas é responsabilidade minha. Eu não tenho que uhum, esperar que fulano, que Beltrano faça. Eu fazer a minha parte, sabe? uhum, uhum, Eu acho assim, que nem o Isaac falou, né? Claro que a gente sempre podia fazer mais, a gente tem sempre essa sensação quando tem a morte envolvida, seja alguém próximo da gente ou não, sempre fica aquela sensação, o que eu podia ter feito? Mas a partir de hoje, o que eu posso fazer? Eu acho que a gente tem uhum, que começar a fazer essa pergunta. Tá, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas o que eu posso fazer? Ah, sobre o uhum, racismo, o que eu posso fazer? Eu não vou uhum, esperar que o governo crie alguma coisa, nananã, que as pessoas conscientizem. Não, o que eu posso fazer para diminuir o racismo? Eu acho que a gente uhum, precisa começar a tomar responsabilidade pelas coisas. Covid-19 mesmo. O que eu posso fazer? Ah, mas o governo não faz, o presidente não faz, tá. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me higienizar corretamente? Eu posso usar máscara corretamente? Eu posso evitar aglomeração? Porque tem gente falando, falando e continuando fazendo aglomeração. Então, a gente sim, tem que começar a ter responsabilidade pelos nossos atos. E é que nem o relacionamento também. Tem gente que só critica, o parceiro critica, critica, mas o que você está fazendo para melhorar? Né? uhum, Tem homens também que só critica a parceira, só critica, critica. Ou casais homossexuais, e aí um critica o outro, tá, mas o que você está fazendo para melhorar esse relacionamento? Né? uhum. Às vezes inovar alguma coisa, às vezes você se doar de uma forma diferente, conversar, dialogar, perguntar, dizer o que você não gosta. Eu acho que de tudo isso, dessa pandemia, que a gente está vivenciando, esse relacionamento forçado que a gente teve de ter que conviver, né, com algumas pessoas mais próximas, essa parte, traz um aprendizado para mim, pelo menos é disso. O que eu posso fazer para melhorar a situação do mundo? E Uhum. começar, é trabalho de formiguinha, que é o que a gente faz, né, Lê, na psicologia. Sim, Né? sim. A gente pega o paciente com uma demanda e a gente não muda ele totalmente. Não, é uma Uhum. coisinha por vez, é um insight por vez, é uma pergunta que causa E uma com a intriga permissão. ali, com a E com a permissão per... dele. Né? Então a gente joga uma pergunta, tá, mas o que você vai fazer com isso? Puta, é verdade. A pessoa vai para casa não dorme dois, 3 dias, né? Pensando naquela pergunta. Uhum. Mas Uhum. assim, a pessoa é um passo de cada vez, é isso que a gente precisa entender, né? Então, respondendo aí o que o Isaac colocou, também é isso. Eu acho, Isaac, que a gente precisa se responsabilizar também. E claro que É. tinha muita coisa para ser feito, muita coisa foi negligência, só que assim, e aí? Não dá para mudar o passado. Vamos lá, vamos E, fazer hoje, né? inclusive, pensar no futuro, cara, porque é, eu acho que essa relação de diálogo que você falou, a gente tem que ter com a gente, mas a gente tem que ter também com o governo, sabe? Porque senão a gente vai beirar um anarquismo e a gente vai não se responsabilizar também. Sim. Porque as políticas públicas, elas servem para defender uma sociedade, né? Então, também, não estou corrigindo, estou adicionando, tá? Uhum. Eu acho que a gente também tem que cuidar para a gente não se alienar, porque se a gente entrar nessa esfera do tipo, olha, eu estou fazendo tudo que eu posso e ok e tal, as pessoas que não têm condição de lutar por si mesmas, elas não têm quem faça, né? Então também, quando a gente fala de governamento, de governo, de ações e etc e tal, a gente não tá, assim, em defesa, né, sei lá, de uma bandeira ou de outra, né? A gente está falando assim, olha, eu preciso de políticas públicas para resolver isso daqui. Isso daqui é um problema nacional, isso daqui precisa de política pública, porque não adianta eu fazer, né? Então eu saio de máscara, eu me arrumo, eu passo álcool em gel, tal, 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 e o meu vizinho tá fazendo um churrasco e as pessoas entram no apartamento dele e entram no condomínio que eu vou e eu vou buscar um Sedex na portaria, pronto, já me lasquei, né? Então, Lê, Então, é nesse sentido que eu falo, que é a conscientização de você ser responsável. Por quê? Essa parte, por exemplo, do vizinho, o governo não consegue interferir.
Sim, Você sim. tem um Mas eu livre-arbítrio. acho que o É as governo pessoas ele que não pode têm ser essa isso, consciência, às vezes. né? Uhum. Ele pode ali trazer um discurso, né? Então a gente já viu funcionar em outros países, né? Ele pode ter um discurso do tipo, olha, não façam isso, olha, isso não é legal, gente, vamos dar uma segurada, né? Como alguns governos estaduais estão fazendo, né? Mas não sei, Mas não sei se funciona tão bem assim, porque tem pessoas que têm essa necessidade sempre, né, de não recebe o comando, né? Eu acho que tem que ser algo interno também. As pessoas precisam uhum. começar a tomar consciência Eu de que acho a que são as duas responsabilidade é sua. coisas, entende? Eu acho que, Era tipo, perfeito, é a sua parte, perfeito. né? Não, mas é isso, né? Então a gente tem a nossa consciência individual, mas a gente tem a nossa consciência coletiva que a gente não pode abrir mão, porque senão a gente vai entrar naquela. É naquela. É alienação mesmo a palavra, mas naquela coisa do tipo: olha, eu estou aqui na minha bolha privilegiada, comigo está Sim, tudo bem, sim. eu não preciso. E não é, né? Pelo Nós somos contrário, todos, né? né? Na Nós verdade, somos você cuidando de você, você acaba cuidando do outro também, né? sim, sim. Mas não somos um sistema, né? Então também a gente não pode aí, de repente, olhar para isso de uma forma alienada. Não estou dizendo que é o que você disse, tá? Sim, Bem sim. claro, assim, estou Não, a gente está complementando as complementando, né? porque senão a gente também fica muito nessa coisa do tipo, anarquia, né? E aí se a gente pudesse viver o Não, não. anarquista, até seria melhor às vezes, né? Porque daí cada um realmente cuidava de si, né? Cada um Voltava por si, né? eu tinha sua terrinha, plantava e comia e tava bom, né? Mas não é. Então também a gente acaba sendo vítima quando os governos não têm boas políticas públicas. Então a gente tem que, Sim. como ser que vota, a gente tem sim que exigir boas políticas públicas. É lógico que não é momento de aglomeração, não é momento de várias coisas, né? Mas eu entendo também que algumas pessoas estão desesperadas ali, porque elas estão se sentindo desamparadas, né? Então, é, eu acho que Até voltando um pouquinho para o tema que a gente estava falando, até por isso que as pessoas, às vezes, a questão da violência doméstica aumentou demais. Porque as pessoas que estão Uhum, sofrendo com essas situações e não têm inteligência emocional, digamos, para lidar com tudo isso, vai descontar em quem? No parceiro, na parceira, nos sim. filhos, né? Uhum, Tanto que eu estava conversando com uma amiga hoje sobre essa questão. Às vezes, vou colocar o casal hétero que a gente faz parte. A mulher tá brava com o marido por causa de alguma coisa. Então, a criança tá ali no pé dela o dia inteiro, né? uhum, Chamando mãe, 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 mãe. Com quem que ela berra? Não é com o marido, ela berra, né? Ela grita ali com a uhum, criança. uhum. Então, até para melhorar os relacionamentos, a gente precisa ter essa inteligência emocional de reconhecer o que a gente está sentindo. Até que, Sim, sim. digamos aí, uma dica, né, para melhorar o relacionamento durante a quarentena. Para melhorar o Uhum, relacionamento, o autoconhecimento é muito importante e administrar as emoções. Se eu tô sim. ansiosa, porque a ansiedade piora o relacionamento, né? Porque você tá ansioso, você fica mais Uh! nervoso, mais irritado, mais impaciente. Então, se eu já tô ansiosa, tem que tratar a ansiedade. As pessoas, às vezes, até quando eu ligo com meus pacientes, eles falam assim: eu aumentei a minha alimentação, eu tô com compulsão, né? Por quê? Porque eu estou ansiosa. Vamos tratar a ansiedade. Deixa a compulsão aí, vamos tratar a ansiedade. Mesma coisa, estou muito irritada, meu humor está muito alterado. Por quê? Estou me sentindo ansioso, ansiosa. Vamos tratar a ansiedade. Então, precisa Uhum. ter esse autoconhecimento, esse conhecimento, essa inteligência emocional para lidar com as suas emoções, para que o outro não possa sofrer essas consequências. Se Então, não, divertidamente bota fogo no parquinho. é exatamente isso que acontece. E não dá, né, Lê? Porque tanto que as pessoas, às vezes, eu acho que brigam, né? Acabam tendo dificuldade no relacionamento, porque, na verdade, elas estão de saco cheios não da pessoa do lado, mas da situação, que tá todo mundo de saco Ah, cheio da situação. Dá vontade de acordar uhum. e falar, puta, era só um sonho, né? Mas não dá vontade de falar assim, puta, nossa, que sonho louco que eu tive. Sei, todo mundo usava máscaras, né? Sei que eu tinha que limpar tudo que eu trazia do mercado. Ai, gente, que parte horrível essa, né? Eu tenho preguiça de ir no mercado, sabia? Só de pensar que eu tenho que limpar tudo quando chegar em casa. Nossa, eu Mas tô fazendo enfim, aquela compra de mês, sabe? Você compra tudo de uma vez, porque daí você vai menos vezes. Você se lasca não, tudo de sim. uma vez só. Nossa, eu tô com preguiça de ir no mercado. Mas Mas enfim. é Mas isso é, mas então, né, dá, dona? mas dá para melhorar os relacionamentos, tá? A gente tá aqui para animar vocês dessa vez. Com certeza, trazer boas notícias.
Então, assim, entenda que muitas vezes você não tá bravo com a sua parceira, com o seu parceiro, enfim, com quem você se relaciona, com seus filhos, né? Na verdade, você dá conta, sim, viu? Você vai conseguir dar conta. Na verdade, você precisa apenas administrar o que você está sentindo, né? Administrando o que você sente, você consegue lidar melhor com as situações. O que não dá é para você fingir que não tem nada acontecendo, reprimir o que você está sentindo, os pensamentos, né? Se você reprime uma emoção, um sentimento, alguma coisa que te incomoda, se você reprime, de uma forma ou de outra, ele vai ser externalizado. E nem sempre é de uma forma organizada. E quando não é de uma forma organizada, ela vem como sintoma, né? Então vem a compulsão alimentar, vem muitas vezes uma dor de cabeça, dor de estômago, ou então a irritabilidade do nada, a tristeza, enfim. Vai vir de alguma forma. Então é melhor você ficar atento àquilo que você sente, né? E se precisar, procurar um profissional aí para te ajudar a lidar com a situação. Perfeito. E sejamos pacientes com o que a gente sente também, né? Porque eu tô vendo também uma galera que tá fazendo o movimento contrário, né? Assim, tipo, nossa, mas era pra eu estar ótimo. Não, linda, né? Você tá privada, você tá vivendo um momento atípico. Também não vai exigir de você, né? Que você, né, se ilumine agora, vire Buda nesse momento que Não tá dá. realmente caótico, né? Então a gente também precisa ter. é, Ah, que bom, né? Tudo isso, né? A gente conseguir se desenvolver dentro de tudo isso, né? Aprender habilidades novas dentro da gente, né? E reconstruir o mundo a partir disso. Acho que muitas coisas vão mudar, relações trabalhistas vão mudar muito, 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 né? As nossas prioridades vão mudar, então a gente está vivendo um momento histórico e é normal Sim. que a gente se sinta ansioso, que a gente fique preocupado, que a gente deprima, porque é um momento histórico. Cara, você pensa que Faz você vai ver a parte. história, tipo, sabe a peste bubônica? Então, né? É muito louco, a gente vai É. entrar pro livro de história. E quando a gente vivencia um momento histórico, é sempre muito desconfortável, porque é sempre uma quebra de tudo que estava bem estruturado, teoricamente. Então também a gente vai precisar, sim, né, de um auxílio psicológico aí. A Fátima colocou muito bem. Aproveitem a gente que está aqui fazendo atendimento online, mas também tem outros profissionais maravilhosos que estão aí fazendo frente, né, Fátima, os profissionais de saúde em geral, né, fazendo frente aí a tudo isso que está acontecendo. Eu gostaria de agradecer a Fátima de novo, né, por a gente estar aqui mais uma quarta-feira. Gostaria de agradecer o pessoal que está assistindo, que participou com a gente. Se vocês não conhecem ainda a Síntese, sigam lá, @síntese_DHO. Ajuda a gente, fortalece o nosso trabalho. Fátima também tem as redes sociais, né, Fátima? Sim, sim. Então, quem quiser me seguir é @Fátima Batista. Tem minha página no Face também, que leva o nome do programa, que é Psicologia Explica, né? Então, lá no Facebook também. Quero agradecer a todo o pessoal que participou, a Ju mandando um coraçãozinho aqui, o Isaac, a Fer que mandou beijo. Nossa, tem a Val também entrou. Ai, Val, um beijo. Nossa, tem muita gente participando aqui com a gente, viu? Tem. A Laurinha, um beijo para todo mundo, viu, gente? Altino, quem é Altino? Ah, se é Altino já é É meu nosso. pai. Participa aqui Meu bastante tempo, paizinho. né, Letícia? Meu pai é fã A de carteirinha já. Gi, Gi Paulette. Nossa, tem bastante gente participando com a gente aqui, tá muito legal, viu? E muito obrigada a Top TV On também, que compartilhou a nossa live, ajudou a gente no dia de hoje. Muito obrigada pela ajuda de sempre. Pessoalzinho que está assistindo, grande beijo. Ah, esqueci de dar um aviso. Sexta-feira eu vou participar de uma live, né, junto com a Larissa, e a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, tá? Como que a nossa história de vida pode repercutir aí na nossa autoestima. Então, eu vou colocar também na minha página, depois vocês conferem lá, tá bom? Então, Show de beijo bola. grande e até Tchau, semana que vem. gente. Lê, um beijo, Lê, Até. tô morrendo de saudade de Beijo. você. Abraço pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, meu bem.